Boa tarde, pessoal. Estou colocando o sistema de streaming no ar. Deixe-me verificar se está tudo ok. Aí já iniciamos a nossa aula. Aparentemente tudo certo. Vamos só aguardar um minutinho aí para o pessoal ter tempo de conectar. Agora é 2 em ponto. Vou aguardar uns segundos aí. Hoje é sexta-feira, é a última aula do nosso curso, então é natural que tenha menos audiência online, o pessoal que esteja mais preocupado em acompanhar as aulas pelos vídeos. Bem, vamos lá, vamos começar. Então, na aula de ontem, a gente fez um estudo aí em cima de algumas vulnerabilidades do Plone reportadas no CVE, né, lá do Mitre. Esse banco de dados de vulnerabilidades, ele serve como referência, né, para você fazer uma espécie de checklist, né, daquelas vulnerabilidades que o Plone tem reportadas e devidamente corrigidas, né. Então a gente viu basicamente 3. Vimos o hotfix, fizemos um estudo linha a linha, né, um estudo detalhado aí do hotfix que corrige a vulnerabilidade que foi reportada em fevereiro desse ano, que era a mais ampla, né, e preocupante, que pegou aí desde o Plone 2.1 até o 4. A gente conseguiu entender direitinho por que ela era tão preocupante, né, e estudamos o hotfix e exploramos uma das muitas formas de explorar essa vulnerabilidade que foi corrigida. O que era? Era um A8, né, um caso de A8, de falha em proteger uma determinada URL, né? Como eu falei, isso é raro no Plone, é incomum isso acontecer, mas acontece porque a base de código que a gente tem é muito grande, a gente tem que se preocupar com muitos detalhes, né? E de vez em quando acontece de um método ou outro não estarem devidamente protegidos, né? E isso acarretar efeitos colaterais na nossa aplicação. Então, é muito incomum acontecer porque toda a plataforma está preparada para isso, né? A gente tem aí toda uma solução de workflow, toda uma solução de permissionamento dinâmico de acordo com o estado da informação, né? E a gente tem algumas convenções que auxiliam na escrita de código seguro, né? Então, é incomum acontecer, mas acontece, né? O fato é que aconteceu. A gente teve a oportunidade aí no curso de analisar esse hotfix e explorar uma dessas vulnerabilidades. Eu estou abrindo aqui o projeto Plone Hotfix, só para a gente isolar de qual eu estou falando. Eu estou falando, na verdade, dessa vulnerabilidade aqui de fevereiro. É a primeira de 2011, né? Em 2011 houveram 4 reportadas, essa que eu estou comentando é essa aqui, né? Que é a 2011-0720. É estranho porque o número dela é 0720, mas ela é de fevereiro, então nem sempre aquela nossa regra, né, que isso aqui é uma data, funciona, né? Essa aqui não segue aquela padronização de data, né, na nomenclatura. E bem, ela afeta do Plone 2 até o Plone 4 e ela tem ela tem como correção, né, a gente reforçar, né, forçar realmente
a verificação de segurança daqueles aspectos, né, de como o código tem que ser escrito para ser seguro. Ele tem que ser, quando for um objeto de conteúdo, tem que ter lá uma importação de uma classe security, aí o objeto security, esse atributo security das classes, ele vai proteger os diversos métodos, fazendo uma espécie de assinatura de segurança, ou quando não for esse caso, se tratar de um módulo ou uma classe normal, né, a gente tem que adotar uma convenção, ou tira docstring ou começa o método com underline, senão ele é público, né? E para os casos onde isso não se verifica, a gente pode proteger o método com um role, um permissionamento por role, por papel, né, fazendo uma manipulação do namespace dele, botando lá um atributo que é o underline roles com o nome do método, né, que é a convenção que internamente o Zope utiliza para proteger as coisas com uma assinatura de segurança, né. Pois bem, a gente viu isso e no finalzinho da aula a gente viu sobre os bugs de XSS. Tem vários no Plone que são reportados com XSS, né. Aí é o caso do A2, né, que é o segundo mais importante, o segundo risco mais importante a ser tratado na aplicação web. E ele é comum, relativamente comum no Plone nos últimos anos. Por quê? Porque ele é um bug extremamente difícil de você tratar com 100% de eficiência, né? Você desenvolver um software que faça filtro de código malicioso é uma espécie de briga de gato e rato, né? O desenvolvedor está sempre tentando proteger o seu software e quem está interessado em explorar está sempre pensando numa forma de contornar essas salvaguardas, né? Então é uma briga de gato e rato. Eu mostrei dois tipos, né? Mostrei, se eu não me engano, foi esse aqui. Deixa eu ver. Eu acho que foi esse aqui que a gente viu, que era de XSS. Vamos ver. É esse aqui. Quarenta e oito, 49, 50. Esse aqui não é especificamente de XSS, ele pode ter outros vetores aí. Quarenta e oito, 49. O 49 é o CVE do XSS. E aí, bem, quando se trata de XSS, a gente tem que confiar em duas coisas. Ou no filtro de conteúdo, que vai evitar que aquele script, né, aquele conteúdo malicioso, ele seja adicionado nas suas páginas, seja adicionado no conteúdo da sua aplicação web. E para isso a gente sempre vai confiar no portal Transformers, é a responsabilidade dele fazer essa filtragem. Ou a gente vai acabar confiando na linguagem de template que a gente utiliza. O ZPT ele é muito bom nisso, né? Ele funciona bem nesse aspecto. Mas tem situações onde o código-fonte que a gente gera não é gerado pelo ZPT, né? Idealmente seria interessante que todo o código HTML fosse sempre gerado pelo ZPT, mas tem situações onde isso não ocorre. Um caso que eu mostrei, que é uma outra vulnerabilidade que foi reportada na época da transição do 3.04 para o 3.05, foi uma vulnerabilidade de XSS que foi detectada na geração dinâmica de um código JavaScript que é utilizado na caixinha de busca, no Live Search, né? Então, quando de alguma forma a gente não está protegido pela geração de HTML e pelos mecanismos de escaping da nossa linguagem de template, a gente está suscetível a isso. Foi um caso que aconteceu com JavaScript dinâmico, né? E aí eu expliquei bem no finalzinho da aula que determinadas vulnerabilidades não são backportadas para versões anteriores. Então tem que sempre estar ligado. Essa que eu mostrei especificamente, ela foi a correção, né? Ela foi portada no branch do 3.0 e por sua vez isso acabou evoluindo para o que tem no código no 4.
mas como na época o 2.5 já não tinha mais suporte oficial, o pessoal optou em não portar essa correção para o 2.5.5, né, que era a última versão estável da série do 2. Nem estou falando aí da 2.1 ou do 2.0, né, estou falando da 2.5.5, que era uma versão relativamente próxima na época, não foi portado. O que significa? Significa que todos os sites Plone 2.5.5 no mundo estão vulneráveis a XSS, se você não aplicar essa correção manualmente. E isso é um pouco preocupante, né? Tem muita gente que usa 2.5.5 aí a rodo, né? Então, se a pessoa for um pouco inteligente, dá para fazer aí uma exploração de XSS em larga escala. A gente comentou, aliás, essa história de larga escala também a gente comentou na aula passada, né? Que a partir do momento que você detecta uma vulnerabilidade e sabe explorar ela, você aplicar isso em larga escala não é difícil hoje em dia, porque a gente tem alguns, né, mecanismos de busca aí que podem nos auxiliar em escolher alvos, né? O difícil às vezes é quando você tem um alvo marcado e você quer explorar ele e você não consegue, porque aí você tem um outro processo de mentalização, né? Você tem que tentar descobrir vulnerabilidades específicas de um alvo, né? Aqui é diferente, né? A partir do momento que você tem a vulnerabilidade, você quer usar ela a seu favor, mas você não quer prejudicar ninguém ou explorar nenhum tipo de site em especial, fica mais fácil de achar alguém relapso que não tenha corrigido suas vulnerabilidades, né? Então a aula passada foi bem interessante, né? Quem acompanhou a aula passada deve ter visto que eu não dei muitos detalhes de como explorar algumas vulnerabilidades, né? Por quê? Enfim, como o vídeo é gravado, né? Não ia ficar muito legal depois ver esse vídeo vazar e gente seguindo a receita de bolo, né? Mas para quem programa em Python e está interessado realmente em entender como as coisas funcionam, não vai ser difícil de escrever exploits aí para métodos mais elaborados do que o getUsers, né? Eu mostrei o método getUsers na aula passada, que ele é um leak de informação, ele permite vazar, por exemplo, a lista de usuários que um portal tem. Mas a mesma classe que implementa ele tem outros métodos não protegidos que permitiriam que a gente fizesse coisa bem pior que isso. Então fica de exercício para vocês aí de desenvolver esse senso aí. O que nós vamos ver na aula de hoje? Na aula de hoje, como é a nossa última aula, eu vou dar prioridade para responder perguntas, curiosidades de vocês, né? Como é um curso de segurança, às vezes a gente tem profissionais de diversos níveis, gente que às vezes é da área de redes e não é da área de segurança, ou é da área de redes e não trabalha com desenvolvimento, não sabe desenvolver, ou só programou na faculdade, nunca mais teve oportunidade de desenvolver nada. Então hoje eu vou dar prioridade para responder perguntas, tá? Sintam-se à vontade para vocês perguntarem o que vocês imaginarem, tiverem curiosidade aí. O que eu souber, o que eu puder responder, eu vou responder. Tem outras diversas vulnerabilidades no CVE que a gente não mostrou, mas eu mostrei a técnica principal, né? A principal técnica, que é você conseguir baixar o hotfix, ler ele, bater com a descrição da vulnerabilidade reportada e entender o que ele está fazendo, né? Então, independente de qual vulnerabilidade em si, pelo que eu mostrei na aula de ontem, a gente consegue entender praticamente a maioria de todas as vulnerabilidades já reportadas no Plone, que são basicamente erro em proteger algumas partes da API ou alguma coisa de XSS. Essas são as duas ocorrências mais frequentes. Nunca teve na história do Plone uma vulnerabilidade de injeção. Por quê? Porque injeção geralmente ela é feita baseada em manipulação de SQL e o Plone não persiste dados em SQL, né? E já houveram, né, vulnerabilidades reportadas que têm a ver com Cross-Site Request Forgery, mas eu já expliquei, né, que nem sempre o Plone teve proteção contra Cross-Site Request Forgery, ele passou a ter a partir da versão 3.1. Então todos os sites 2.5.5, 2.1, 2.0 e 3.0 está tudo vulnerável, né? Então você aí sendo uma pessoa criativa, você consegue arquiteturar um ataque interessante utilizando de técnicas aí
de cross-site request forgery e XSS para, por exemplo, uma versão 2.5, né? Não é tão difícil assim. Então tem que tomar cuidado. Às vezes o simples fato de uma determinada técnica não estar sendo aplicada, como era a validação de cross-site request forgery, já considera que a aplicação está vulnerável, mas não tem exploit pronto para isso, né? O exploit seria simplesmente o fato de você né, explorar a não implementação da proteção, né? E aí, enfim, tem artigos que tratam sobre isso com bastante detalhe, né? Bem, eu já falei de proteção também, né? Eu falei de proteção dos principais riscos. Eu falei que para a gente se proteger de injeção no Plone, todas as integrações com SQL, elas têm que ser feitas usando uma determinada linguagem de escaping, né? Ou uma tecnologia que dá suporte a isso, como se fosse o SQL Alchemy, por exemplo. E para se proteger de XSS, o bicho pega, né? Para se proteger de XSS, o interessante é que a gente use criptografia, force com que o cookie mantenha-se criptografado, né? Que o cookie não trafegue na rede se não for sobre HTTPS. E, né, enfim, prestar atenção na forma como a gente personaliza as coisas, né? Evitar de usar structure, por exemplo, num template que desliga. A gente vai acabar desligando explicitamente o escaping de um trecho de HTML, o que é potencialmente perigoso. E Cross-Site Request Forgery eu mostrei as APIs de como a gente usa, né? De como um token de validação de formulário pode ser adicionado num template e depois como ele pode ser validado, né? Ele é através de uma view que é registrada via XML, essa é a implementação atual. Então, o que falta nós vermos de matéria? Bem, a gente poderia, né, de maneira extensiva, analisar todos os hotfixes que o Plone já teve. A gente pode fazer isso se sobrar tempo na aula de hoje, mas eu queria focar nesse ponto aqui, ó, a segurança do Plone segundo a OASP do top 10, que a gente voltar lá para o top 10, naquele documento que a gente viu, e fazer uma análise daqueles outros 7 itens. Porque eu dei uma atenção especial para os mais críticos, né? Que é o A1, o A2 e o A5. Injeção, cross-site scripting e cross-site request forgery. Eles são os mais complexos e, de certa forma, os mais críticos. Mas tem mais 7 itens aí para a gente ver, para a gente discutir, tá? Eu vou passar algumas dicas de alguns desses itens, né? Que eu acho importante ficar registrado. E aí, se sobrar tempo na aula de hoje, a gente pode voltar e analisar outras vulnerabilidades do CVE. Como eu falei, essas vulnerabilidades do CVE, de certa forma, elas são repetitivas, né? A forma como elas são tratadas é uma forma repetitiva, que entendendo o que eu expliquei na aula de ontem, vocês não teriam dificuldade de entender todas as demais. Vamos ver se tem alguma dúvida, senão vamos iniciar já nesse item 5 aqui. Algumas coisas eu já falei dele, mas é importante que a gente dê uma atenção nisso. Vamos ver se tem alguma dúvida, senão já vamos começar. Aparentemente tudo ok. Bem, vamos lá então. O que eu vou fazer é abrir o documento, aquele PDF que eu recomendei como bibliografia básica para vocês. Eu vou abrir ele aqui na nossa tela para a gente acompanhar. Então, o A1 a gente já viu, que é a injeção, né? A gente praticamente não tem que se preocupar com isso no Plone, desde que a gente, quando for fazer a integração do Plone com um banco de dados relacional, com LDAP, com Web Service, a gente se preocupe em ter um escape adequado aí dos parâmetros que a gente vai ter, né? Isso tem que ser testado, né? A melhor forma de saber se você está protegido contra um ataque de XSS é tentar fazer um. Então voltem lá para a aula, acho que foi de quarta-feira, onde eu mostrei como fazer um ataque de injeção em cima de parâmetros, né? Manipulação de parâmetros. Eu mostrei lá como fazer um select que retorna poucos elementos, retornar tudo, como utilizar o order by para descobrir quantas colunas um select interno está retornando. Em cima disso, o pessoal já utiliza a técnica de union select para fazer extração de metadados do banco. Então é aquilo ali tem que entender direitinho para como operar um ataque de injeção.
Ninguém aqui está interessado em atacar ninguém, né? Mas é importante a gente saber como isso funciona para poder se proteger. Então, A1 a gente já viu, o A2 a gente viu ontem, né? A gente, na parte de estudo de hotfixes, a gente viu tanto o exemplo persistente, o storage, quanto o exemplo reflexivo, né? O exemplo reflexivo é o mais comum, né? O exemplo onde você faz uma manipulação de um parâmetro numa URL, por exemplo, e esse parâmetro ele vai operar o XSS para você, mas eu mostrei que lá no 2.55 tem uma vulnerabilidade não corrigida, que não foi backportada do 3, né? E que permite que através de um JavaScript que você coloque na descrição do objeto, que esse JavaScript gere um ataque de XSS Storage, que é o pior tipo deles. Então isso aqui a gente já viu. Vamos dar uma olhadinha agora nesses aspectos aqui, ó, bem, o A5 também a gente já viu, né? A gente dedicou um tempo considerável para ele aí, analisando o código da view de authentication do Plone para fazer a validação de tokens em geração de tokens. Então vamos ver aqui do A3 para frente, né? Tentar entender como o Plone especificamente endereça esses riscos, né? Porque, enfim, eu estava vendo uma discussão, essas discussões às vezes viram até guerrinhas, né? Flame War, de por que o Plone é seguro ou por que o PHP tem mais vulnerabilidade reportada do que o Plone. Tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa. Eu estava vendo uma discussão seguinte, que ela tem uma certa lógica, né? O problema é a proporção que isso tomou. Que PHP tem muito mais vulnerabilidade reportada, o WordPress tem muito mais vulnerabilidade reportada, porque tem muita gente que usa, né? Tem uma base de usuários gigantesca. Eu estava vendo, se eu não me engano, dos sistemas de CMS usados no mundo, 55 ou 56% é WordPress. O WordPress é o sistema mais usado no mundo inteiro para fazer gerenciamento de conteúdo, né? Isso é um número absurdo, né? Eu não sei onde é que eu vi isso. Deixa eu ver se eu cato isso em algum lugar. Acho que alguém publicou no meu Twitter, uma coisa assim. Depois eu dou um RT lá para quem acompanhar meu Twitter, vai ter oportunidade de ver. Mas se deram o trabalho de fazer uma análise, né, mais criteriosa de como a web é usada hoje, né? Então, se 70% talvez, eu não lembro o número exato, mas se 70% dos servidores do mundo tem PHP, a chance de tu ter um erro de programação que vai acabar sendo visualizado é uma chance muito grande, né? Mesma coisa com o servidor web, né? Sei lá, 60% é Apache, uns 8, 10% é Nginx, uns 20% dá para o IS, né? E o resto é todo o resto, né? Ou seja, o ZOP, o Plone em si, em quantidade de servidores, é irrelevante. Uma das principais defesas do pessoal que, né, questiona aí essas métricas de segurança, porque se você fizer lá uma busca no CVE, você vai se arrepiar, né, da quantidade de vulnerabilidade que tem reportada para o ASP, para o PHP, para o Java. Mas a principal defesa desse pessoal é que essas linguagens elas são muito mais populares do que Plone, né? Então é meio complicado dizer que Plone, simplesmente por essa métrica, ele é um sistema mais seguro, né? Porque eu acho, por esse motivo, né, de não ter uma métrica que seja eficiente pela disparidade do uso, que é importante a gente avaliar os princípios da tecnologia, tentar entender realmente como que cada tecnologia endereça os riscos de segurança que a gente está exposto, né? PHP está sujeito à injeção? Sim. PHP e MySQL é o padrão de programação desde quando o PHP existe, né? O simples fato de você estar usando uma base de dados relacional já te dá um risco muito, muito grande, e é um risco esse que no Plone não existe, né? Então, essas coisas que a gente tem que analisar, né? Porque isso acaba impactando também na forma como vai ficar a segurança das nossas aplicações, né? Enfim,
fecha parênteses. Vamos tentar entender então esses 7 itens aí que estão faltando do top 10 na visão do Plone, tá? Bem, esse A3, que é Broken Authentication and Session Management, via de regra, isso aqui, como eu falei, ele funciona bem no Plone, porque de certa forma a gente herda a forma como o Zope faz a autenticação. Todas as tecnologias que eu conheço, todas elas, a maioria delas, eu diria que praticamente todas, tem o hábito de proteger páginas utilizando sessões, né? Então, quando você vai proteger uma determinada URL e ela requer autenticação, você tem que ir naquela URL e fazer um teste. O usuário que está acessando isso aqui é um usuário que tem um determinado cookie de autenticação, porque uma sessão, na verdade, ela é mapeada no browser para um cookie, né? É uma variável que fica na memória do servidor, mas que no navegador ela é mapeada para um cookie. Então, as páginas testam. Esse cara aqui que está tentando acessar essa página, ele tem um cookie de autenticação? Se não tem, ele vai solicitar, vai fazer um redirect para o cara autenticar, criar o cookie e depois voltar e poder acessar. Só que isso geralmente é feito manualmente, né? Então, você acaba solicitando, exigindo, né, que o desenvolvedor assuma a responsabilidade pela segurança dessas aplicações, tendo que proteger individualmente cada template que dá acesso, né, que permite, enfim, o acesso a cada uma das páginas dinâmicas do site. Isso é um trabalho hediondo, né, porque a possibilidade de erro num processo desse é muito grande, né. Então, nesse aspecto, o Plone é legal, né? A gente já tem aí toda uma arquitetura de workflow que gera permissões dinâmicas e que vai facilitar todo o processo de autenticação, né? O processo de autenticação em si, ele já vem pronto, redondinho, e para ele funcionar basta eu tirar as permissões daqueles conteúdos que eu não quero publicar, utilizando a própria solução de workflow da plataforma, né? Então, tudo fica muito mais redondo. Tem que tomar cuidado com algumas coisas, tá? Por exemplo, aquele pessoal que já é mais, né, mais cri-cri, né, mais paranoico e quer, por exemplo, usar certificação digital. Certificação digital, você vai fazer a autenticação por certificado usando um proxy na frente, né, usando um Apache, né. E aí essa integração é uma integração manual, né. Então, se existir alguma coisa furada aí, provavelmente vai ser alguma coisa da infraestrutura que você utilizou para integrar o Plone, né? Então o Plone não se envolve com isso. A gente, de certa forma, depende da competência técnica e do conhecimento de quem for implantar a infraestrutura, né? Então tem que lembrar disso. Outra coisa, ainda nesse assunto, né? Como são armazenadas as senhas dos usuários, tá? Isso é uma dúvida frequente. Tá uma barulheira aqui. Não sei se vocês estão escutando, mas é que tem um prédio em obras aqui do lado, tem um cidadão aí com uma serra elétrica aqui. Não sei se vocês estão escutando. Mas enfim. Já está acabando. Bem, o que eu ia dizer, como são persistidas as senhas, né? As senhas que são utilizadas para fazer a autenticação. Tem que tomar cuidado com isso pelo seguinte, senha hoje em dia, a forma de você persistir a senha, ela é praticamente irrelevante. Infelizmente, para senhas pequenas, senhas aí de 6, 8 caracteres, não existe nenhuma forma conhecida de armazenar essas senhas de maneira realmente segura. Até pouco tempo atrás a gente recomendava, olha, usa aí um MD5, usa aí uma cifra SHA, né? Que aí você vai estar seguro. E como isso é só uma função de hash, que ela é unidirecional, eu não tenho a partir do hash como recuperar a senha. Mesmo que um banco de dados de senha desse vazasse, dificilmente eu teria como
né, desmontar esses hashes e ter acesso às senhas. Tem que tomar cuidado porque isso não é verdade. Isso não é verdade no caso enfim, das aplicações modernas, isso deixou de ser verdade. Existe uma coisa que né, o universo, o submundo aí da internet tem, enfim, isso tem sido processado cada vez mais, com maior eficiência, que são o que a gente chama de tabelas arco-íris. O que acontece? Se você tem um hash MD5, e esse hash MD5 é uma senha, você pode utilizar essas tabelas arco-íris para fazer a volta do algoritmo, né? O que é uma tabela, uma rainbow table, essa tabela arco-íris? Nada mais é do que força bruta, né? Alguém pegou todas as combinações possíveis de até 6 caracteres ou de até 8 caracteres e gerou uma mega tabela com isso. Então, olhando para uma tabela dessas, você consegue, num tempo razoável, né? Porque essas tabelas são gigantescas, né? Tem alguns gigabytes de tamanho. Então, você olhando para uma tabela dessas, você consegue saber a senha de uma pessoa olhando para um hash MD5. Tá? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Tem tabela Rainbow dessa tanto para MD5 quanto para SHA, e isso é bem conhecido. Um dos problemas do MD5 é justamente a velocidade dele. Hoje em dia, com máquinas modernas, você consegue calcular gigabytes e gigabytes de MD5, de assinaturas MD5 em poucos minutos. Então a capacidade de processamento que uma máquina comum, principalmente essas máquinas que têm placa de vídeo 3D com CPU CUDA, que te permitem tu utilizar a GPU, né, o processamento gráfico para fazer cálculos, essas máquinas são verdadeiras armas, né, na mão de quem quer fazer um processamento massivo para, por exemplo, fazer cálculos de MD5. Né? Então tem que tomar cuidado com isso. Por que o Plone, nesse aspecto, ele é interessante? Porque as senhas elas não vão ficar num banco de dados SQL. Né? Ou você vai fazer uma integração com o servidor LDAP e a senha vai estar dentro do LDAP, ou você vai fazer uma integração enfim, com radios, alguma coisa assim. Mas no geral essas senhas elas são difíceis de pegar. Ou porque elas estão dentro de propriedades do próprio ZODB, protegidas pela granularidade da API, ninguém vai conseguir ter acesso a essas informações e injetar qualquer tipo de ataque, fazer um ataque de injeção para ter acesso a uma tabela de senhas é praticamente impossível, é muito difícil. Né? Então, nesse aspecto, eu diria que as senhas estão bem protegidas. Protegidas pelo fato de você não conseguir, mesmo que você queira, fazer a injeção de um código para exportar uma tabela de senhas. O caso que aconteceu na Sony, né, no site da Sony, foi um caso de injeção de SQL, onde eles tiveram acesso a todo o banco de dados de senhas. Né? Segundo falam, essas senhas estavam num hash MD5. Resultado, a senha estava criptografada, mas com algum esforço não foi difícil de encontrar senhas óbvias usando tabelas Rainbow. Tá? Então, tem que abrir o olho com isso. O que o pessoal da WASP recomenda? Recomenda fazer uma série de coisas que não dependem especificamente da aplicação. Né? Que é, por exemplo, você evitar com que os usuários eles tenham senhas óbvias, senhas muito pequenas. Né? Qualquer senha abaixo de 5 ou 6 caracteres é uma senha óbvia, que pode ser quebrada em questão de minutos por força bruta. Né? Você começa a ter alguma segurança a partir de 8, 9, 10 caracteres, né? Com o tipo de hardware que a gente tem hoje. Então, senha muito pequena, senha muito óbvia, né? E tudo isso tem que ser agregado ao mecanismo de autenticação que você utiliza. Qual que é o problema? O problema é que às vezes isso não depende do Plone. Se você usa, por exemplo, um servidor LDAP para fazer autenticação na sua intranet e as suas senhas de usuários elas não estão no Plone, elas estão no LDAP, essa política de segurança tem que ser garantida pela LDAP. Né? A pessoa que vai fazer a senha na rede tem que garantir a segurança dessa combinação. Né? Outra coisa,
Bem, depois vocês podem pegar item por item disso, tem uma série de recomendações, tá? De o que você deve ou não fazer com senhas, em caráter de senhas, né? Esse é um assunto que certamente dá um bom pano para manga, né? A forma como é que o Plone autentica é uma forma relativamente segura, desde que você esteja usando criptografia SSL, né? Ou um certificado HTTPS lá. Porque toda autenticação de aplicação web, ela trafega na rede, né? E se ela trafega na rede em branco, né? Se ela trafega na rede sem criptografia, você está sujeito à interceptação. Interceptação mesmo por sniffer, né? Uma pessoa que está na mesma rede que você consegue interceptar. Nem estou falando aí de XSS, que é um ataque para tentar fazer escalada de privilégio numa rede, num usuário de rede que não está não necessariamente no teu domínio, né? Pode estar do outro lado do mundo, né? Você faz isso através daqueles JavaScripts que pegam o document cookie e exportam isso para o atacante, né? Então é interessante dar uma olhada nessas recomendações e fazer auditoria disso, né? Dica: até o Plone 2.1 as senhas não são criptografadas no ZDB. Isso é um problema, tá? A partir do 2.5 parece que isso já tem criptografia por padrão, tá? Mas até então isso não existia. Então tem que tomar cuidado. Como é que eu sei, por exemplo, como é que eu posso garantir para vocês que uma determinada aplicação web ela não tem criptografia nas senhas, ela não guarda senhas cifradas? É muito fácil. Se você tem uma opção nessa aplicação web que devolve a senha atual de um usuário por e-mail, por exemplo, eu posso garantir para vocês que essa aplicação ela não usa criptografia. Ou seja, por definição, toda aplicação web que tem a possibilidade de devolver a senha que um usuário, esqueci minha senha, e a opção de esquecer a senha, ela devolve a senha atual, essa aplicação está furada. Ela é insegura por natureza. O que é o ideal? O ideal é o que o Plone costuma fazer quando o usuário esquece a senha. O que o Plone faz é gerar uma nova senha para o usuário, né? Como eu não tenho como desmanchar a senha, que ela está criptografada, eu não tenho como devolver ela por e-mail. É impossível. Agora, se o cara esqueceu a senha, qual é o procedimento? Vai lá e cria uma nova senha para ele, queima um novo hash, né, e substitui ele por outro. Então, é importante tomar cuidado com isso, né? Geralmente, os problemas que eu tenho visto com o Plone nesse aspecto é o pessoal que coloca a senha, tipo admin. De vez em quando, o pessoal acaba se passando, né? Tem que tomar cuidado com isso. Muito bem. Esse caso aqui, que é o exemplo 1 do documento aqui, ele não acontece no Plone, porque o Session ID ele é gravado num cookie, ele não faz parte da URL, tá? Então isso aqui não aconteceria com o Plone. Parte de timeout e logout também não afeta o Plone, porque o simples fato de você fechar o navegador, ele já mata a sessão, né? O cookie de autenticação ele expira automaticamente. Tá? E, bem, a questão das senhas eu já falei, né? É interessante a gente ter um controle de senhas dentro do domínio que cria essas senhas, né? Hoje em dia todo mundo usa autenticação centralizada, né? Então, se você tem lá uma autenticação baseada num serviço do Microsoft AD, é a rede, é o software de gerenciamento de rede que tem que garantir a segurança da senha, né? Tudo bem. Vamos para o A4 então. O A4, ele, no caso do Plone, ele também não faz muito sentido, né? Porque geralmente o Plone, quando você vai desenvolver uma aplicação, você não vai ter lá acesso a uma informação passando um parâmetro que é o usuário que você quer ver. Por que isso é impossível no caso do Plone? No caso do Plone, as APIs que são desenvolvidas para manipulação de membros, elas têm um design, né? A forma como é que elas foram escritas, elas permitem que as informações de membro sejam vistas apenas pelo próprio membro, ou seja, a única informação de membro que eu vou conseguir enxergar vai ser a minha própria informação, ou caso eu seja o manager, ou seja, eu tenho o role de administrador do servidor, aí eu vou ter a opção de ver as informações de todos os membros. Então isso é controlado
por uma maquinaria de segurança específica, no caso do Plone. Tá? Então esse caso aqui ele não se aplica no caso do Plone, pela forma como a API foi desenhada, a API do CMF. Tá? Isso aqui quem te garante é o CMF. Acho que é isso. Eu tô passando rápido nesses pontos, tá, pessoal? Mas depois seria importante que todo mundo que fez o curso desse uma lida nessas referências, tá? Essas referências são muito ricas. Elas têm exemplos espetaculares, tá? Então é bem legal de vocês darem uma olhada nisso. Bem, o 5 eu já falei, vamos pular diretamente para o 6. O 6 é o seguinte, o 6 é Security Misconfiguration. O que pode dar errado com uma configuração padrão de Plone? Muito pouca coisa. Eu acho que quando você fazia a instalação do Zope à mão, por exemplo, né, que você instalava o Zope, depois descompactava o código-fonte do Plone num diretório e setava o usuário e senha manualmente, você até tinha a possibilidade remota de cometer algum erro, setar uma senha óbvia demais, né? Mas enfim, no geral a instalação padrão do Plone é bastante segura. Você não vai ter problemas aí com a instalação padrão do Plone feita pelo Unified Installer. A única coisa que eu enfatizo sempre é que uma coisa que o Plone não faz e o Zope não faz é ter HTTPS, né? Então quando você for montar a sua infraestrutura, é interessante ter um servidor de proxy na frente do Zope sempre. Isso é regra, sempre fazer isso. E fazer essa autenticação com criptografia. Agora, eu não sei se vocês acompanharam, parece que foi ontem ou anteontem, que divulgaram uma vulnerabilidade muito grave no Apache. Uma vulnerabilidade no mod rewrite da Apache. Por que isso é importante para o caso do Plone? Porque tem muita gente que roda Plone com Apache. Né? Faz a parte de proxy usando o mod proxy do Apache. Isso, de certa forma, é uma forma até um pouco antiga, né, de fazer isso. Sei lá, 5, 6 anos atrás era a forma que todo mundo utilizava. Por quê? Porque até então não existia Nginx, o Varnish não existia. Ou você fazia assim ou usava Squid. E Squid era algo que pouca gente utilizava, né? Então todo mundo naturalmente ia para Apache. Aí essa semana, numa conferência aí, eu tenho acompanhado, porque eu tenho alguns amigos que são especialistas da área de segurança, o pessoal reportando aí que todo mundo que escreve regra para o Apache deveria dar uma verificada de novo nisso, tá? Inclusive deve ter muito tutorial aí na internet furado, tutorial errado na internet, justamente nessa parte de regras. E de certa forma é um A6, porque é uma configuração que vai impactar em segurança, é uma configuração errada de software. O software por padrão ele não é inseguro, mas se você configurar ele da forma incorreta, ele vai poder fazer um estrago gigantesco na sua rede. Então, já que divulgaram essa semana aí, eu vou mostrar essa vulnerabilidade do Apache que eles estão comentando aí. Deixa eu só ver se eu acho. É isso aí. Eu já tinha dado um retweet. Se alguém acompanha meu Twitter, geralmente eu repasso informação de vulnerabilidade de segurança, problema de rede. O Leonardo, aí, nosso colega que está assistindo o curso, já postou o link para mim. Justamente isso aí, é o Reverse Proxy Bypass do mod rewrite. Eu vou explicar ele para vocês. Bem, como a gente tem gente grande que usa Apache em produção com Plone, tá? Gente grande mesmo, porque a única forma de você fazer a autenticação com certificado digital, por exemplo, a única forma legal de fazer isso é fazer com Apache, né? O Varnish sozinho, por exemplo, tem muita gente falando do Varnish. O Varnish não aceita SSL, ele não tem criptografia. Então, na frente do Varnish, por exemplo, de um proxy,
você tem que botar um Nginx ou um Apache. Então tem muita gente que usa Apache. 60% aí dos servidores web do mundo são Apache. E aí o pessoal essa semana está discutindo isso aqui, ó. Tá? O que acontece? Você tem um usuário normal, ele acessa o proxy reverso, que é o Apache, e aí atrás dele tem o nosso Plone, né? Tem o Plone com os ADB aqui, né? Tem nossos dados. Só que o que acontece? Dependendo de como a regra que faz esse proxy foi escrita, eu posso ter um atacante que utiliza esse mesmo proxy para acessar sistemas privados. Sistemas que estão embaixo da tua rede, da tua DMZ, e que teoricamente eles não deveriam estar sendo acessados. Isso, acredite se quiser, por causa de um caractere. Tu vê como é que são as coisas, ó. O problema todo está aqui, ó. Essa aqui é uma regra que está vulnerável, e essa aqui é uma regra que está certa. Qual é a diferença? A diferença é só a porcaria dessa barrinha aqui, ó. Tá? Porque o grupo propriamente dito, a expressão regular para grupo, ela está correta. Tá? Ou seja, o que vier aqui, ele vai ser concatenado no lugar desse cifrãozinho 1. Né? Aqui é a sintaxe de expressão regular para identificação de grupos. Né? Então aquilo que vier aqui vai ser concatenado nesse ponto. Né? Só que o fato de não ter a barra aqui, ele me permite com que a URL que eu for acessar, ela não necessariamente ela comece com barra. Ela pode começar, por exemplo, com 80. Resultado, o internal server que você vai acessar vai ser, em vez de ser na 80, vai ser na 8080. E aí você pode estar buscando numa outra máquina. Você pode estar pegando uma máquina interna, acessando a partir de fora uma máquina interna, contornando o firewall, contornando tudo. Uma máquina que deveria estar escondida, né? Então esse é o primeiro caso. O segundo caso que ele mostra de exemplo aí é quando a gente usa a sintaxe de autenticação. Essa aqui é um pouco mais obscura. Faz de conta lá que eu tenho uma regra dessa aqui, que o cara na hora de configurar esqueceu de botar a barra no final. E aí o que a pessoa faz? Ela passa como parâmetro @alguma coisa. Aí o que acontece? Como tem uma sintaxe para acessar HTTP, que é usuário, senha, nome do servidor, ela é pouco utilizada, tá? Mas o HTTP aceita isso, né? Usuário, senha, nome do servidor. Nesse caso aqui, esse 2.80, ele estaria permitindo explicitamente qual é o servidor da rede interna que eu quero acessar. O máximo que vai acontecer é que eu vou fazer esse acesso, ele vai dizer que eu não tenho, que de repente o meu usuário e senha não está batendo, né? Não está batendo, mas eu vou conseguir acessar ele, eu vou conseguir acessar um servidor que teoricamente não deveria ser acessado pela regra, né? Isso é tão grave que não deve ser difícil de achar tutoriais errados na internet, onde eles simplesmente estão induzindo as pessoas a fazer isso aqui, né? Induzindo as pessoas a configurar os seus servidores Apache de maneira incorreta. Vamos pegar um exemplo aí, não deve ser difícil de achar um exemplo furado, tá? É um exemplo de rewrite rule, por exemplo, que é para o Plone. Vou pegar aqui Plone Apache rewrite rule. Plone.org, vamos ver se está certo. Nesse caso está certo. Nesse caso está certo. Por quê? Porque o grupo que vai ser substituído aqui, ele não está logo depois da porta, né? Eu tenho já todo um patch aqui que está sendo configurado para evitar isso, né? Então o meu grupo de expressão regular ele só é substituído aqui, tá? Eu não tenho a possibilidade aqui de transformar tudo isso aqui, botar um arroba, né? E transformar tudo isso aqui num usuário e senha, não ia bater a sintaxe, tá? Então, nesse caso aqui, não daria problema, mas tem que ver quando a gente usa proxy pass, porque essa aqui é a sintaxe do rewrite rule, tá? Quando a gente usa proxy pass, a gente pode ter problemas aí. Deixa eu ver.
Vamos ver se aqui não tem nenhum erro. Aqui está certo. É, à primeira vista parece que pelo menos aqui está certo o tutorial. Ó, e aqui também, ó. Aqui eu tenho o grupo e ele está sendo concatenado, ó. Ele está sendo concatenado depois de uma barra, então não tem problema, né? Agora, se eu tivesse isso aqui sendo concatenado direto depois do domínio, poderia ter um problema. Tá? Aqui está certo também. Aqui também. O fato dessa sintaxe de virtual host do Plone ela ser necessária na própria URL, ela vai evitar uma série de inconvenientes com esse bug aí. Mas certamente quem trabalha com module write aí para PHP, por exemplo, que não precisa disso, a chance de tá afetado por essa questão é muito maior. Outra coisa, não sei se vocês conhecem isso aqui, mas esse location match devia ser obrigatório para todo mundo que trabalha com Plone, tá? Botar esse location match exatamente da forma como está aí na tela de vocês, botar isso em todos os arquivos que vocês têm de Apache. Isso é necessário para evitar com que o Apache de vocês vire um Open Proxy, tá? Se vocês têm, por exemplo, um virtual host padrão lá, e vocês não fazem essa validação, as pessoas podem usar o teu proxy reverso como um Open Proxy para navegar anônimas, ou para distribuir vírus, né, fazer spam. Então tem que tomar cuidado com isso. Todo mundo que tem servidor Apache devia usar isso aqui, tá? Mas enfim, fica aí o aviso. Deem uma boa avaliada nesse exemplo aqui, né? Acho que vale a pena aí vocês darem uma conferida nas configurações de vocês. Vocês têm alguma dúvida? Não? Bem, pessoal, antes de prosseguir, então, acho que eu vou fazer um intervalo um pouquinho mais cedo hoje. Agora falta aí 8 para as 3. Vamos fazer um intervalo até as 3h05, 3h10 no máximo. Aí na volta a gente vê os demais itens, né? A gente parou no Security Misconfiguration, que é o 6. Falta nós vermos o 7. E o 7, ele é um pouquinho complicado. Eu tenho algumas extensões de Firefox que eu tenho que mostrar para vocês. Eu tenho aí alguns truques, tá? Então vamos ver esse A7 depois do intervalo, tá? Bem, é isso. Daqui a pouco a gente volta então.